Algo que eu não sinto nenhuma falta do mundo pré-quarentena é de esperar pelos outros nos compromissos. Tinha isso, né? A gente saía para encontrar pessoas e na maior parte do tempo elas estavam atrasadas. Embora nessa situação atual tem gente que se atrasa até para videoconferência. Você tá trabalhando em casa e mesmo assim você chega atrasado? Como é que pode? Quer dizer, o problema nunca foi o trânsito, as dificuldades, as armadilhas no meio do caminho. Sempre foi que as pessoas foram enroladas mesmo. Como se a gente sempre tivesse sujeito ao tempo, incapaz de controlar o tempo. O tempo se impondo sobre nós. Aqueles 20 minutos que a gente nunca é capaz de vencer para chegar pontualmente nos compromissos. E aí, a trouxa, que sempre chega pontualmente, talvez você seja uma dessas pessoas, tem que enfrentar a angústia da espera. Então, aqueles 20 minutos de atraso de alguém viram 1 hora, semanas dentro da sua cabeça. Porque parece que o tempo passa muito mais devagar quando a gente está esperando. Porque você chega no lugar, você percebe que você vai ter que esperar outra pessoa. Outra pessoa mandou mensagem dizendo que tá chegando. Na verdade, você sabe que ela, ainda tá saindo de casa, porque é o que as pessoas falam quando estão saindo de casa, que estão chegando. E aí você fica mexendo no celular para parecer que tá ocupado, que tem muita gente falando com você, que você nem se importa em esperar. Já pede uma água, já pede um café, alguma coisa assim, para você ocupar as mãos enquanto espera, porque é isso ou ficar reparando nos detalhes de tudo ao redor. E de repente você se vê envolvida na conversa dos estranhos, dos desconhecidos que estão sentados perto de você, e você começa a reparar nos detalhes das roupas e dos gestos das pessoas da mesa ao lado, e você começa a especular o que elas fazem da vida, o que elas estão fazendo aqui, será que elas também estão esperando alguém que está atrasado? E aí você começa a criar uma relação com esse ambiente como se você estivesse passando 1 mês lá. E aí a pessoa chega e fala, ai, demorei. Aí você fala, não, imagina, cheguei agora. Por isso os encontros são, na verdade, uma ilusão. Não há encontro possível. É só desencontro, mesmo que as pessoas cheguem no compromisso, porque cada pessoa está vivendo o tempo de maneira diferente dentro da própria cabeça. Pode ser que o tempo seja essa variável acima de tudo e de todos, uma variável do campo da física, mas a nossa percepção do tempo, ela é elástica e constantemente é distorcida. Então o tempo corre de maneiras diferentes para pessoas diferentes e também corre de maneiras diferentes para a mesma pessoa em situações diferentes. Existem alguns estudos e testes no campo da psicologia que descobriram que a nossa percepção do tempo varia dependendo da quantidade de informação nova que a gente recebe. Quando o cérebro recebe muita informação nova, ele leva um tempo para processar, né? Ele se debruça sobre essas informações, dá um zoom nelas para conseguir entender. E esse tempo que o cérebro leva para processar uma informação nova faz parecer que esse tempo passa de uma forma mais lenta, como se o tempo durasse mais quando a gente está aprendendo. Por isso, geralmente, a infância parece durar uma eternidade. É uma fase de descoberta, de aprender, de ter tanta informação nova, tantos estímulos, tanta novidade. Por isso também as pessoas sentem que quanto mais elas envelhecem, parece que mais depressa os dias passam. O mundo vai se tornando um lugar familiar,
E a rotina também faz parecer que os dias são todos iguais, então o tempo voa. As nossas emoções também afetam a velocidade do tempo, pelo menos dentro da nossa cabeça. Por isso que quando a gente se diverte, quando a gente está de férias, o tempo parece que passa muito mais rápido do que quando a gente tá sozinho, fazendo uma tarefa tediosa. E também nas situações de perigo, o tempo se estende. Você já deve ter ouvido aquela frase de alguém que passou por uma situação de quase morte, dizer: eu vi um filme passar diante dos meus olhos, naquela fração de segundos. É isso. Quando a gente está em alerta, o tempo se expande. Parece que para a gente ter mais tempo de pensar e reagir, tentar se salvar, o tempo não passa igual para todo mundo. Agora, na quarentena, nessa situação de isolamento social, muita gente tem percebido que o tempo está passando de uma forma diferente. Você sentiu que o tempo está voando, passando rápido demais? Ou que ele está se arrastando? Como se desde o início da quarentena fosse uma grande semana que nunca acaba. Por um lado, dentro de casa a gente não tem muitos estímulos novos. A gente tá numa situação em que os dias estão cada vez mais parecidos. E por outro lado, tem essa sensação de alerta constante em que a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, onde a gente encostou, para a gente lavar a mão, não toca na cara. A quarentena tá sendo um período de espera. A gente tá em suspensão, esperando vir uma vacina, esperando que tudo isso acabe. Mas você veja que tanto a nossa emoção quanto a nossa atenção mudam a velocidade do tempo. E são aquelas coisas que mais exigem a nossa atenção, que mais nos afetam, são as que fazem o tempo se esticar. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é Elvira Vinha, que ela escreve umas narradoras que são extremamente observadoras, que elas se agarram aos detalhes das coisas, detalhes que outras pessoas consideram banais ou insignificantes, mas elas se agarram a eles. E é justamente por isso que elas acabam captando detalhes que servem para tentar explicar alguma morte muito esquisita na história. A própria Elvira já disse que os livros dela são todos iguais. Você leu um, leu todos. Tem morte, tem solidão, tem vazio, mas são todos muito engraçados. E aí tem a narradora do livro Por Escrito, o nome do livro é Por Escrito, que é a Valderez, que ela é muito observadora e ela passa muito tempo parada, observando, captando esses detalhes em pontos de espera, no meio do caminho, tipo em aeroportos ou no meio da escadaria do prédio onde morava a mãe dela. E é sentada no meio dessas escadas que ela vê pela janela uma noiva caindo do prédio. E o livro todo gira em torno desse caso. E a Valderez, ela tenta juntar as pequenas pistas da memória dela para tentar criar uma hipótese que explique como isso aconteceu. Por que uma noiva, uma mulher vestida de noiva, cai de um prédio? Ela caiu, ela se jogou, alguém empurrou ela? O que aconteceu? O que está por trás disso? E a Valderez, ela é uma mulher que viaja muito, faz parte do trabalho dela. Ela trabalha para uma empresa de café e ela constantemente viaja para as fazendas dos fornecedores, do café. Então ela passa muito tempo em aeroportos. Então tem vários trechos do livro em que ela descreve detalhadamente esse ambiente de espera dos aeroportos. Vou ler aqui uns trechinhos.
As horas passadas em aeroportos são sempre iguais, então o que eu vou dizer aqui, eu não sei mais se foi na volta de Paris ou na ida para qualquer outro lugar, ou se foi nessa última viagem, a do Rio, em que eu voltei esquisita, segundo você, e da qual eu não falei. Então eu vou fazer, para me dar um tempo, como se fosse uma lista de coisas de aeroporto. Assim, geral, que é para ver se eu me mantenho ainda longe, ainda por algumas linhas um pouco mais longe. Então eu sei que tinha, porque sempre tem, um alto-falante berrando Staralai. Tem as mulheres que correm de salto alto, eternas, indo e vindas de lugar nenhum, carregando malas de rodinhas, enormes malas de rodinhas, porque elas compraram tudo, elas. Tem o cheiro de pão de queijo em todos esses aeroportos, os brasileiros, quero dizer. Tem as mesmas caras de sempre, meio cafajestes, que brotam adubadas pelos restos de pão de queijo, guardanapos usados, copos com restos de coisas pretas que caem no chão amassados. E tem as vozes que não param nos altos-falantes. Não só o Staralai, incompreensível, mas uma enorme quantidade de números de 16 a 30 na fila da direita. E nomes de cidades, que parecem um pouco os nomes dos tipos de café, os nomes tão bonitos, Catuaí, Acaiá, Icatu, Imperatriz, Navegantes, todos esses nomes me chamando. Eu sempre com muita vontade de me levantar e ir em todas as piraporas do Bom Jesus de Mato Dentro que me chamam, sereias que são pelo alto-falante. Marabá, como deve ser bom em Marabá. Passa um tempo, não sei dizer quanto. A tempestade da noite anterior teve uma reprise. Fiquei um tempo enorme no aeroporto, pistas fechadas. Como se o mundo me dissesse que não era para eu sair de aeroportos, que são esses os lugares que são os meus. Como se naquela que eu tinha decidido ser a minha última viagem de um trabalho que me fazia viajar sem parar, como se aquela viagem, a última, não fosse acabar. Ok, era a última, só que não ia acabar. Me espichei demais na cadeira. Foi isso. Foi isso que eu pensei na hora. Que era a consequência da minha adaptação ao pré-moldado geral. Algum problema com a circulação sanguínea no meu cérebro. Porque bem na altura do meu nariz aparece um grupo que faz pouco sentido, mesmo quando não em aeroportos, e que eu, pelo menos, nunca tinha tido a experiência de ver em aeroportos. No meio da rua, sim, já vi. E nessas horas eu me encolho, busco cantos, portas abertas de loja com anazar, um medo, como se tem medo de bichos em manadas. São esses grupos em que todos têm cores iguais. Esse que aparece no aeroporto grita Vasco. Bandeiras e camisas nos ombros, como se fosse a capa de super-homem que eles tanto desejam ser. E que acham mesmo que são, quando, como agora, estão em grupo. Olham desafiadores para todos, um por um, querendo que alguém diga Mengo. Vasco é berrado com Vaz em tom maior e o Co em tom menor. Era para ser, suponho, um brado de orgulho. Mas é um lamento. Eu lembro do Lago dos Cisnes e do que Pedro falava. Que se termina em tom maior é porque o cisne não morre. E que a partitura, portanto, está errada. Chego à conclusão que o Vasco é o nosso Lago dos Cisnes. O mesmo erro, só que ao contrário. Pois se é em tom menor, não pode ser brado de vitória. É lamento. Lamentam a perda de alguma coisa muito importante. Eu concordo. Falta algo de muito importante neles. Eu quase choro. De pena. Estão roucos, a cara cansada. Vieram direto, emendando de um ontem que ainda não acabou. Welcome aboard. Os meus ontens também têm esse péssimo hábito. De repente eu me toco. Um dia eu ia conseguir. Meu coração quase para. Perdi o voo. Não perdi. Faço a cena que já vi tanta gente fazer, de correr corredores até uma porta, o atendente com cara de tédio, a entrada no avião, todo mundo já sentado com cara de ódio. Pensei em gritar, fiquei com caganeira, fazer o quê? Ou, eu não tava aqui, porra. O que não seria muito bom, porque eu teria de dizer onde eu tava, e o conceito de lugar nenhum é difícil. E sendo difícil, é a mesma coisa que dizer que é inviável. Melhor seria eu ter coragem para um Mengo.
Eu acho que a Elvira escreveu um livro sobre viagem no tempo que não é ficção científica. Porque a Valderez, ela, nesses momentos em que ela para e observa e estica o tempo, ela consegue criar um lugar para onde ela sempre volta. E ela volta para buscar essas explicações, para conseguir preencher o que não foi dito, o que não foi explicado. Então o livro é cheio dessas idas e vindas, como um aeroporto mesmo. Dela indo para o passado e depois para o futuro, para tentar criar uma narrativa mais ou menos consistente que explicam as coisas que se rompem, para explicar as mortes, para explicar as despedidas. A ficção tem um projeto novo e exclusivo na literatura: o manejo da temporalidade. Quem escreveu isso foi o crítico James Wood, no livro Como Funciona a Ficção, com tradução da Denise Botman. É um livro teórico sobre escrita, e nessa parte ele está falando do detalhe como ferramenta para imitar na ficção, na literatura, essa sensação que a gente tem na realidade, pelo menos psicológica, da passagem do tempo. E aí tem um trecho que ele fala o seguinte: nas narrativas antigas, por exemplo, como As Vidas, de Plutarco, ou as histórias da Bíblia, é muito difícil encontrar detalhes gratuitos. Em geral, o detalhe é funcional ou simbólico. Da mesma forma, os antigos narradores parecem não sentir nenhuma pressão para evocar uma passagem verossímil do tempo real. O tempo passa de maneira convulsiva, rápida. E aí ele coloca um trecho da Bíblia. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Então o tempo transcorre entre os versos, invisível, inaudível, sem nunca aparecer na página. Já na literatura contemporânea, que é o caso de Elvira Vinha, a passagem do tempo ela é representada por esses detalhes banais, por esses detalhes que apontam para a concretude da vida. Isso numa tentativa de imitar a realidade, de imitar a nossa sensação de realidade, pelo menos. Claro que isso é uma ilusão, mas o que os detalhes fazem é criar essas imagens, quase como se fossem fotografias de alta resolução, que a gente consegue dar zoom no detalhe para ver mais detalhe, até chegar num nível de granularidade em que a gente se perde ali. O tempo para. E o James Wood escreve: a literatura é diferente da vida porque a vida é cheia de detalhes, mas de maneira amorfa. E raramente ela nos conduz a eles, enquanto a literatura nos ensina a notar. A notar como minha mãe, por exemplo, costuma enxugar a boca antes de me beijar. O som de britadeira que faz um táxi londrino quando o motor a diesel está em ponto morto. Os riscos esbranquiçados numa jaqueta velha de couro que parecem estrias de gordura num pedaço de carne. Como a neve fresca range sob os pés. Como os bracinhos de um bebê são tão rechonchudos que parecem amarrados com linha. Ah, os outros são meus. Mas o último exemplo é de Tolstói. A Valderez, na história, ela tem um caso com um homem casado. E tem aqui uma cena que faz parte do processo de rompimento desse relacionamento, que mostra um pouco dessa narradora usando o poder dela de parar o tempo. Tinha chovido rápido no início da tarde e vai ver foi isso. A chuva me fez voltar à produção de meus filmes B, em que sempre chove e é de noite e onde você nunca tá.
No segundo banco, alto e incômodo do meu dia, fiquei olhando o asfalto molhado, as poças, e nelas as luzes dos ônibus e carros. Achei que bem que eu poderia decidir que aquele momento era um desses momentos que são chamados de especiais. Iniciei o momento especial. Não é difícil. É só olhar ao longe e ver o que sempre esteve lá, incluir ruídos que estão sendo de fato ouvidos sem que se note. Reparar como de repente todas as roupas de todas as pessoas que passam seguem uma mesma lógica. Se alguém vem com uma camisa laranja, outra pessoa em algum momento próximo também estará em um tom laranja. E haverá por perto complementos de cores que fazem sentido. Vermelhos, um amarelo escuro. Tente. Dá sempre certo. As árvores, por exemplo, sempre estarão se balançando num ritmo contrário ao ritmo dos sons do tráfego. Quando tudo silencia no sinal, elas se sacodem aflitas. Sabem de coisas que o resto da cidade não nota. E alguém vai passar e te olhar nos olhos. Alguém que também sabe tudo sobre sons, gestos, árvores ou pequenas coisas que aparecem em retratos, que surgem tão nítidas na memória, a roupa com que se estava, o suor que corria nas coxas espremidas embaixo da mesa, algo que se mexe, nem no centro da cena, mas num canto. Detalhes que ninguém nota, porque não eram para ser notados. Então, nesses momentos especiais, o resto todo se encaixaria num significado que você sabe que existe, mesmo sem conseguir dizer qual é. Esse trecho é quase um tutorial de como parar o tempo. Tenta fazer aí também, como a narradora de Elvira, como se você fosse o diretor ou a diretora de um filme e tenta captar cada detalhe daquilo que está à sua volta. Como a luz está batendo nas coisas, quais são os sons, os cheiros. Tenta reparar numa coisa pequena que você nunca tinha visto antes. Fixa sua atenção por alguns minutos. Sente tudo desacelerar, porque o tempo passa mais devagar quando a gente está prestando atenção. Quando a gente fotografa as memórias se apegando a todos esses detalhes, a gente consegue criar um portal, uma passagem, para onde depois a gente consegue voltar lá do futuro e revisitar esse momento. É viajar no tempo. Memória e ficção são as únicas formas que eu conheço de viajar no tempo. Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Eu só falo de coisas que aconteceram. Então eu falo, eu não invento nada. Então, é esse tipo de memória. Falha paca. Porque quando eu recupero ela não está completa. Eu sei que ela é mentirosa. Eu sei que eu menti em cima dela e que eu vou continuar mentindo. E, no entanto, é real. Eu vi aquilo. Foi assim que aconteceu. Real é real. Não invento uma vírgula. Mentira é mentira.